Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, eu sou monitor de psiquiatria da UFC e hoje a gente vai falar um pouco sobre transtornos mentais na perimenopausa. Mais especificamente, pessoal, a gente vai falar sobre os transtornos depressivos na perimenopausa. Tudo bem, e o que é que a gente vai ter hoje na aula? A gente vai falar um pouco sobre as definições, porque a gente precisa entender em que parte da vida da mulher isso vai ocorrer. A gente tem que entender direitinho o que é uma menopausa, o que é a perimenopausa, o que é que vai estar acontecendo nessa transição menopausal. Tem que entender por que a gente está estudando isso, por que é importante. Então a epidemiologia vai entrar aí, mostrar a importância de estudar esse quadro específico, né, de depressão na perimenopausa, tentar entender um pouco por que ela acontece. A gente já posso dar uma palhinha aqui para vocês, a gente não sabe muito bem, mas existem várias teorias. O quadro clínico, o diagnóstico e como é que a gente vai tratar isso daí, sobretudo com os antidepressivos, né? Então bora lá, pessoal. A gente tem que definir. Para a gente começar essa aula, a gente tem que entender tudo direitinho, a gente tem que definir menopausa e perimenopausa. Então bora lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a menopausa. Galera, a menopausa seria a data da última menstruação, ou seja, a última vez que essa mulher se fez fértil. E ela só pode ser definida de forma retrospectiva 12 meses após essa última menstruação. Então a mulher menstruou, 12 meses depois, se ela permanecer sem menstruar, a gente diz que ela chegou à menopausa se ela estiver na idade adequada. E a partir daí, a gente tira o conceito de perimenopausa, ou seja, que está ali próximo à menopausa. Clinicamente, a gente pode dizer que ela vai iniciar a perimenopausa com as irregularidades menstruais maiores que 7 dias de diferença com o ciclo prévio da mulher. Ou seja, uma mulher tinha um ciclo regular e quando ela entrou na perimenopausa, o ciclo dela agora ficou ou 7 dias maior ou 7 dias menor. E é isso que a gente vai chamar de irregularidades menstruais da perimenopausa. Também pode ser caracterizado como período de amenorreia aí de 3 a 11 meses. Aqui a gente estamos caracterizando a perimenopausa de forma clínica, mas endocrinologicamente também a gente pode mostrar ela como um aumento de FSH ou uma queda de estradiol. De um modo geral, eu gosto de definir assim a perimenopausa como uma transição menopausal. Não são sinônimos, ou seja, perimenopausa não é um sinônimo de transição menopausal, mas é uma forma da gente entender melhor o que é a perimenopausa, né? Como se fosse essa transição da vida da mulher entre uma fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva, né? Aqui a gente consegue entender bem isso aqui, do período reprodutivo da vida da mulher, passando pela parte da transição menopausal aqui, precoce, tardia, evoluindo a partir da menopausa para o período pós-menopausal, tá certo? Essa perimenopausa vai iniciar aí a partir do início dessa irregularidade menstrual, maior que 7 dias diferente do normal, e vai acabar ali exatamente quando você define os 12 meses após a última menstruação, tá certo? Ela inicia aqui, às vezes, de até 2 a 8 anos antes da última menstruação, mas aí depende muito de paciente para paciente, tá certo? Lembrar sempre desse aumento de FSH na perimenopausa, essa irregularidade aí dos níveis de estradiol. Então vamos lá. João, por que a gente tem que estudar esses sintomas depressivos na perimenopausa? Galera, é muito importante aqui porque, olha isso aqui, 90% das mulheres durante a perimenopausa vão ter alterações no humor. Aqui normalmente alterações leves no humor, mas também vão ter alterações como sintomas depressivos. Então, 90% das mulheres na perimenopausa vão ter alterações no humor. Isso é muito importante pra gente. Apesar disso, nem todas elas vão ter um transtorno de humor propriamente dito. Nem todas elas vão ser diagnosticadas, por exemplo, com um transtorno depressivo maior. Mas a gente sabe que até 30% delas vão ter sintomas depressivos que vão necessitar de tratamento. Então, aqui a gente já tira a primeira lição da aula. Na perimenopausa, as mulheres têm um risco aumentado de sintomas depressivos. Outra informação que eu trago para vocês é que esses sintomas depressivos também têm um maior risco de serem mais graves, certo? Agora, tem um conflito na literatura, tá certo? Dependendo da referência, a perimenopausa é também uma janela de suscetibilidade aqui para um transtorno depressivo, tá certo? Então, não só a presença de sintoma depressivo teria maior risco na perimenopausa, como também um transtorno depressivo. Isso não é verdade para toda a literatura, tá certo? Mas o IPQ traz aqui que de 1,8 a 2,5 vezes maior é o risco de um primeiro episódio depressivo na perimenopausa, que
perimenopausa seria, dependendo da sua referência, um período de maior risco de sintomas depressivos e um período de maior risco de transtornos depressivos. Aqui seria tanto de primeiro episódio como de recorrência, tá certo? Então é por isso que a gente precisa entender a perimenopausa e as suas peculiaridades em relação à depressão, tá certo? Porque é muito comum e é um período de suscetibilidade para a mulher. Beleza. E como é que a perimenopausa vai causar? Qual é essa relação da perimenopausa propriamente dita com a causa desses sintomas depressivos? É aquele negócio, pessoal. Ainda não é bem definido, mas... Então, a gente acredita que tem uma relação hormonal muito forte aí. Tem uma plausibilidade biológica para isso, mas essa relação ainda não foi confirmada. Pensaria-se que a variação nos níveis de estradiol, estradiol em queda, e esse aumento do FSH teria uma relação com sintomas depressivos. Por quê? Porque o estrogênio ele tem um papel importante aí, tanto na cognição quanto no humor. Ele facilita a sinaptogênese, ele vai proteger contra o estresse oxidativo, ele regularia ali neurotransmissão serotoninérgica, de acetilcolina, que influenciaria aí tanto no humor quanto no cognitivo desses nossos pacientes. Que é só para mostrar os períodos da vida da mulher que ela tem maior risco de transtorno depressivo, aqui muito associado ao nível de estrogênio. E um período que a gente percebe aqui muito importante é o período aqui da perimenopausa, tá certo? Que vai haver um risco elevado, assim como no pós-parto, de transtornos depressivos. De fatores de risco para esses transtornos depressivos na perimenopausa, a gente tem inúmeros, tá certo? Muitos deles vão ser os mesmos fatores de risco para transtornos depressivos em qualquer outra temporalidade na vida. Então, em qualquer outro momento da vida seriam fatores de risco, como condições médicas crônicas, como o estresse crônico, como privação de sono. Então, inúmeros são os fatores de risco para essa depressão na perimenopausa, tá certo? E muitos deles são semelhantes à da depressão em qualquer outro momento de vida. O que eu queria trazer para vocês aqui são 4 fatores de riscos mais importantes e muito mais associados aí à perimenopausa em si. Um deles é um antecedente de transtorno depressivo maior. Então, se essa mulher, em algum momento da vida dela, já teve um transtorno depressivo, a chance dela ter outro transtorno depressivo durante a perimenopausa é maior. Assim como uma mulher que ela já tem um diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual ou uma depressão perinatal prévia. Um ponto aqui também que é muito importante para a gente são os sintomas físicos associados à perimenopausa, aqui mais especificamente os fogachos e os suores noturnos. Por quê? Porque eles são fatores de risco independentes para o transtorno depressivo na perimenopausa, tá certo? Então, a mulher que tem sintomas de vasomotores aqui muito importantes durante a perimenopausa tem sim um maior fator de risco para os sintomas depressivos e depressão propriamente dita, tá certo? Não se sabe exatamente como é que isso ocorre com essa relação, se existe sim uma relação de causalidade, mas sabe que existe essa associação. Então, beleza. E como é que vai se manifestar aqui a depressão na perimenopausa? De certa forma, ela é muito semelhante à depressão em qualquer outro momento da vida. A gente só vai ter aqui algumas peculiaridades, que é o quê? A sobreposição de sintomas que existe entre a depressão e a própria perimenopausa, que sintomas físicos, até mesmo sintomas psíquicos, e também lembrar que junto desse quadro depressivo também vai ter as alterações associadas à flutuação hormonal. Então, a própria irregularidade menstrual, a estabilidade vasomotora e cognitiva que estariam associados aqui à perimenopausa, tá certo? Aqui é o que eu queria trazer para vocês, para a gente entender que existe uma sobreposição entre os sintomas de um síndrome depressivo e sintomas que podem estar presentes na perimenopausa. Eu sei que vocês conseguem entender que o humor deprimido, que a anedonia, que culpa, a agitação e ideias suicidas são sim muito mais presentes para a depressão, assim como afrontamentos, sudorese, falta de lubrificação vaginal, mais comuns realmente, mais característicos da perimenopausa. Mas, por exemplo, baixa energia, dificuldade de concentração, insônia, diminuição de libido, são manifestações que podem estar presentes tanto nas síndromes depressivas como na perimenopausa. Então, bora lá. E o diagnóstico? Galera, o diagnóstico aqui, vou trazer para vocês uma forma da gente se basear para fazer o diagnóstico, que seria nos critérios do DSM-5 para um transtorno depressivo maior, tá certo? Aqui, sendo utilizado como suporte para a gente, sempre lembrando aqui das características de ter ou tristeza ou anedonia, associada aqui aos vários outros sintomas, né? Como sintomas físicos aqui, como emagrecimento, ganho de peso, alteração de apetite
hipersonia, insônia e por aí vai. Aqui trazendo esses critérios diagnósticos para a gente lembrar que a depressão vai ser parecida também, né? Durante a perimenopausa a gente pode fazer o diagnóstico por meio do DSM-5 também como um suporte, tá certo? Beleza. João, agora eu queria saber como é que você vai tratar essa depressão na perimenopausa. Galera, a depressão da perimenopausa ela não vai diferir no tratamento muito da depressão durante qualquer outro momento da vida. A gente vai ter sim que tratar de forma não farmacológica, sempre estimular ali a atividade física, alimentação saudável. Aqui, muito importante, a psicoterapia para esses pacientes, sobretudo para questões assim, mais associadas a modificações físicas, psicológicas e sociais, que são muito peculiares aqui esse período da vida, ou seja, essas mudanças culturais e sociais que a mulher está exposta. Então, a psicoterapia pode ajudar muito. Mas aqui, nos casos moderados a graves, há sim uma indicação muito forte de antidepressivo, como há para a depressão de um modo geral, certo? Então bora lá. Como é que é o tratamento farmacológico? Eu entendi que o tratamento não farmacológico envolve atividade física, alimentação, psicoterapia. O tratamento farmacológico é basicamente os antidepressivos. Aqui sempre muito associados aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqui sempre focando no efeito deles como antidepressivos, tá certo? Então se você tem uma depressão moderada a grave que suscita tratamento farmacológico refratário apenas à psicoterapia, essas medicações vão ser as ideais por causa do seu efeito antidepressivo. Porém, a gente sabe também que essas medicações também podem auxiliar nos sintomas vasomotores. Então, uma mulher que tem depressão e também tem ali sintomas vasomotores leves associados, ela pode se beneficiar também de um antidepressivo. Aqui a gente tem uma indicação importante aqui da paroxetina nesse caso, certo? Sabe-se também que dependendo da referência que você usa, os agentes hormonais podem ser utilizados também como segunda linha para esses pacientes. Aqui, em pacientes que entendem os riscos da terapia hormonal, que não é uma terapia inócua, e também que não possuem contraindicações, aqui de preferência até 10 anos aí do início da menopausa e até 59 anos de idade. Uma forma também da gente dividir esse tratamento é pensar assim, essa mulher durante a perimenopausa não tem só sintomas depressivos, não tem só depressão, tem também quadro clínico da perimenopausa em geral. Então, se essa é uma mulher que tem um sintoma vasomotor moderado a grave, ela tem uma indicação de terapia de reposição hormonal. Ponto. É uma indicação clássica. Se a mulher tem uma sintomatologia disfórica depressiva importante, ela vai ter, dependendo do caso, uma indicação de antidepressivo. Então, mesmo que a terapia hormonal ela possa ajudar no quadro psíquico, no quadro de humor dessa mulher, não seria uma primeira linha, ela poderia ajudar, mas a indicação dela é muito mais para sintoma vasomotor do que propriamente dito para o transtorno de humor. E obviamente, em casos de sintomas vasomotores importantes com transtorno depressivo associado, a combinação de antidepressivo e terapia hormonal também é aceita em casos mais severos, tá certo, pessoal? Aqui um exemplo aqui de primeira e segunda linha para o tratamento da depressão na perimenopausa, com uso de desvenlafaxina, de terapia cognitivo comportamental também, da terapia de reposição hormonal. Aqui eu queria só comentar com vocês, já que a gente já falou aqui definições de menopausa, perimenopausa, já viu aqui que na epidemiologia você tem aumento do risco de sintomas depressivos e dependendo da referência também um aumento do risco de transtornos depressivos durante a perimenopausa. A gente já entendeu como se manifesta, viu mais ou menos qual é a causa disso, o diagnóstico e por cima do tratamento. Eu queria fazer para vocês aqui só um apanhado geral de coisas que a gente não pode esquecer, que a gente não pode errar com esse paciente. Assim, a gente não pode esquecer de perguntar sobre sintomas depressivos nessas mulheres. Então, você está atendendo uma mulher ali com sintomas de perimenopausa que não traz ativamente sintomas de humor, você deve questionar ativamente sobre sintomas depressivos nessa fase da vida para as mulheres, certo? É muito importante, que a gente sabe que é sim uma janela de suscetibilidade e o rastreio aqui está indicado. Também a gente nunca pode introduzir antidepressivos sem avaliar a presença de sintomas hipomaníacos e maníacos em alguma fase da vida, obviamente pelo risco de virada maníaca, não pode esquecer disso. E também, pessoal, se não houve resposta ao tratamento inicial, e sobretudo com inibidor de recaptação de serotonina, a gente tem que encaminhar para o especialista, certo? Outras coisas que a gente precisa fazer, a gente não pode esquecer que os sintomas vasomotores aqui, eles são um importante fator de risco para o surgimento de depressão, então
Nessa mulher que está em perimenopausa, que tem folgastos muito importantes, tem sintomas vasomotores muito importantes, sempre investigar sintomas depressivos. Fez o diagnóstico de depressão, encaminhar esse paciente, se possível, para tratamento psicoterápico e para atividade física. E lembrar, no tratamento da depressão, medicações, aqui principalmente moderada a grave, medicações psicotrópicas, antidepressivos, são tratamento de primeira linha, tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre depressão na perimenopausa, tá certo, pessoal? Eu usei aqui muito para fazer essa aula o livro de clínica psiquiátrica, o guia prático do IPQ, tá certo? De 2021. E usei também o CAMAT, que ele fala sobre o tratamento da depressão em diferentes grupos especiais, tá certo? Aqui, sobretudo as mulheres, sobretudo na perimenopausa, mas também usei algumas outras referências que estão aqui para vocês, quem quiser dar uma aprofundada aí no tema, tá certo, pessoal? Obrigado, qualquer coisa vocês podem me contactar pelo e-mail, e é isso.